Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é sábado, 16 de outubro. Outubro é mês das missões, mês de Nossa Senhora do Rosário. E hoje é dia de Santa Margarida Maria Alacoque, virgem, e Santa Ede Virgens, religiosa também. Hoje é dia mundial da alimentação, dia da ciência e da tecnologia, dia do anestesista, dia do Instituto de Autoescola e a criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na data de hoje, em 1952. E lembrando a você, os horários de missa amanhã, às 7, às 9, às 18 horas, na nossa comunidade paroquial, e você está convidado a vir participar conosco. E o evangelho que nós vamos escutar e partilhar é de São Lucas, capítulo 12, os versículos do 8 ao 12, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante das pessoas, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me entregar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará que devereis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãs e irmãos. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele. O cristão deve testemunhar Cristo diante de todos. O futuro definitivo depende de nosso testemunho atual. Não devemos nos preocupar com o julgamento das pessoas, mas com o julgamento do Filho do Homem. O que importa não é o julgamento diante dos tribunais da terra, mas o julgamento diante do tribunal do céu. A igreja é chamada a confessar o seu Senhor na paz e na perseguição. Se o olhar deve estar fixo, como o de Estevão no céu, onde está a glória de Deus? Se Jesus, o Filho do Altíssimo, não está no seu coração. Todo aquele, porém, que me renegar, diz Jesus, renega Jesus, quem quer salvar a própria pele e não é capaz de renegar a si mesmo. O medo da morte evidencia o egoísmo de quem afirma a si mesmo. O egoísmo não é uma ação, mas um modo de ser e de viver. O renegar opõe-se ao confessar, uma forma de testemunho, o martírio em grego, que se tornará o testemunho por excelência na vida cristã. A confissão não se reduz ao martírio, mas é, antes de tudo, a cruz cotidiana de quem segue o seu Senhor. Também nos diz o Evangelho: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Jesus, o Jesus terreno, é um sinal de contradição. Lá em Lucas 2,34 vai nos dizer isso. Nossos pensamentos e nossas obras dividem-se entre aceitá-lo e recusá-lo. Diante da sua pobreza, humildade e humilhação, nossa natureza instintivamente se afasta dele. O mistério do Filho do Homem que se entrega esconde-se aos próprios cristãos. Por isso somos constantemente e insistentemente chamados à conversão de inimigo da cruz ao conhecimento só da cruz. Esse é o nosso drama, o nosso pecado mais radical, a nossa falta de discernimento. Mas, diz também o Evangelho, que houver blasfemado contra o Espírito, não será perdoado. Pecado contra o Espírito é a perda da fé, a apostasia depois da iluminação dada pelo Espírito. Hebreus 6, 4 aos 6, também lá 10, do 26 ao 39, fala bem sobre isso. É pecado imperdoável. Não porque Deus não perdoa, mas porque quem o comete não o reconhece, nem se arrepende, nem se dispõe a converter-se. O modo mais comum de se fechar-se na inconvertibilidade
é considerar-se a priori de boa fé e acomodar-se cronicamente nessa áurea de mediocridade. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento na cegueira de quem acha que vê e não quer o dom da visão. Ao invés de gritar, Senhor, o que eu vejo, agradece insolenemente, obrigado, Senhor, porque vejo. É o pecado de quem não se reconhece pecador e por isso pensa, não preciso de perdão. Lá em Lucas 18, do 9 ao 14, vai nos lembrar bem isso. Sua forma mais abjeta é a de quem mente para, aparentemente, o que não é. E como se mostra uma coisa e é outra. Mente apresentando uma figura, uma imagem que não condiz com aquilo que de fato é. Mente para si mesmo, poderíamos dizer. Por isso ele vai dizer, quando vos conduzirem diante a perseguição, a cruz, não é gratuidade. É fruto da fidelidade ao Senhor. A igreja só não é perseguida quando é infiel. Não se preocupe. Pré-ocupação é a ocupação anterior à ocupação. Ela rouba a energia à ocupação. O medo que pode advir esgota toda a energia e impossibilita a ação, a ocupação, a ocupar-se com Deus, que é o Senhor da nossa vida. Por isso, ao não nos preocuparmos com o que pode acontecer, nós nos dedicamos totalmente a Deus, aquilo que deve ser tudo na nossa vida, aquele que deve ser tudo na nossa vida, aquele que é de fato tudo na nossa vida. Por isso, a Ele, dediquemo-nos de coração ao Senhor, para que Ele, sendo tudo em nós nos deixemos ser, cada dia, conduzido pelo todo que Ele é na vida de cada um de nós. Que você tenha um final de semana abençoado, na graça de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.